Oiê, tá começando mais um Corta Pra Elas. E hoje o papo é mais do que especial, com uma dupla que divide negócios, histórias e família. Mas eles não são um casal. Eles transformaram a paixão em profissão e estão por trás de uma história linda de 10 anos. Se preparem, porque na nossa conversa hoje vai ter muito bastidor e aquele papo que abre o apetite. E eles são... Ana e o Pablo! Corta pra ele! Oi, gente! Que delícia ter vocês aqui! A gente que tá muito feliz, coisa boa. Vocês fazem parte dessa história também. Obrigada! Total, prazer estar aqui e bora conversar aí. Vamos. 10 anos de história, gente. 10 anos. 10 Só anos. de menu, né? Porque a história aqui... Bem antes, Bem né? antes. Quanto Vai. tempo já vocês se conhecem? Bom, Dos faz- 18 anos. 18 anos. Faz mais de 25 anos que eu trabalho com gastronomia, a Paula também, né? Fizemos faculdade não de gastronomia, eu fiz de administração hoteleira. A Paula fez de turismo e hotelaria, né? Isso. E nos conhecemos, gente, trabalhando no interior de São Paulo, em Itatiba, num resort. Eu estudava com a prima dela, com a Miriam, fazia faculdade comigo. E ela, a Miriam falou, tem uma prima minha se formando, precisa de estágio, precisa trabalhar e tal. Uai, bora. E era um grupo da faculdade que trabalhava nessa cozinha. E chega a Ana Paula Lopes lá. Diretamente E do aí, interior. E aí pronto, né? A gente figuraça, nos conhecemos ali. Sempre a elétrica, sim? Sempre, A vida igual, toda, igual. E aí, aquela coisa, trabalhamos Foi junto aí, bom. cada um tomou um rumo, né? Era prima da minha amiga, e nos víamos, eu vinha para Londrina às vezes, a gente se via e tal, ela morou fora, eu morei fora, enfim. E no fim, eu acabei me casando com a irmã dela, não sei se todo mundo É sabe. isso aí que eu tava falando de família. É Pois aí que é. a gente tava querendo chegar. Mas muita gente acha que vocês são um casal. Nossa, ou já gente. Já passou Não, muita muito. A coisa. gente já ouviu cada coisa e é muito engraçado, porque... bom, então são 26 anos que a gente se Sim. conhece. Aham. Quanto tempo você tá casado com a Mari? A 18. Então, 26 Aí, tipo, anos. agora ela te Quase, pegou, né? hein? É, Responde, ó, Mar, testando. Mari, depois você fala pra gente se é 18 mesmo. A gente, eu acho que fez 20 já que vocês comemoraram esses Não, dias mas aí. de casamento. Né? Ah, bom. A gente, então, 26 anos que a gente se conheceu, trabalhando juntos. Imagina, jovens, era aquela loucura, ninguém tinha muita prática. Depois, cada um foi, né, seguir tua vida. Mas desde que a gente começou a sociedade na Menu, há 11 anos, que a Menu fez 10, mas um ano e pouco a gente, né, empreendendo, construindo tudo, reformando. E aí eu e o Pablo morava em São Paulo com a Mari, vinha passar a semana em Londrina, ficava primeiro na minha casa, uma época ele ficou hospedado na minha casa. Então a gente estava na obra, a gente ia almoçar junto no restaurante todo dia, a gente estava o dia inteiro, ia fazer compra de material de construção junto. Então era 24 horas junto, trabalhando, e as pessoas achavam que a gente era um casal. E aí já ouvimos histórias engraçadíssimas, assim, sabe? Ai, E já eu- conta pra gente. Não, Conta eu- uma, pelo E menos. a gente brincava, porque uma vez a gente fez uma aula show numa construtora famosa aqui em Londrina, e aí tinha umas senhorinhas na primeira fileira, o nosso palco com a cozinha, a gente não sei o quê, e aí elas se cutucavam, né? E aí quando a gente foi se apresentar e tal, sou Ana Paula, sou Pablo, não sei o quê, e aí eu falei, gente, o Pablo é meu cunhado, daí uma fez assim, outra, não falei que não era marido? Tipo, falou alto, sabe? Aí nós dois no Nossa, palco tá ele confabulando É. já. morremos E a de gente rir. ia escutando ali, né? Aquela coisa. Mas eu brinco. E aí, bom, eu fui casada há 12 anos, depois me divorciei. E aí tinha uma época que eu tava, né, solteira. E aí as pessoas brincavam. Todo mundo, você não vai arrumar marido, porque todo mundo acha que você é casada com o Pablo. Agora ainda vai me atrapalhar. Não, No você fim não deu vai me tudo atrapalhar. certo, já casei. Mas eu lembro Ótimo. que era uma fase engraçada, que a gente começava uma live, eu falava, gente, é meu cunhado. E todo mundo ria, assim, sabe? Cunhado casado com a minha A minha irmã, irmã, né? pra Pra não Podia falar, ser cunhado. não é meu pelo marido, Claro. pra não atrapalhar Vamos o deixar rolê. tudo bem claro.
Mas tem muita história engraçada, assim. Mas até hoje, né, Pablo? As Sim, pessoas muitas. acham. Ela fala, mas eu achei que fosse. A gente, no meio da aula, ou enfim, do evento, a gente acaba colocando isso, né? Ou o pessoal vem perguntar também, a gente fala. E vocês têm uma sintonia muito Isso, grande, é o que eu ia não falar. é? A gente está Acho que é muito isso, bem, é. né? A gente se conhece muito, assim, de tudo, na forma de falar, até a gente brinca, né? Na piada, na coisa, no time de cada um, onde entra um, onde entra outro. Mais ou menos, né, gente? Porque é difícil quando ela começa a falar, eu não consigo Interromper, falar. né? Mas até isso eu sei. A hora que eu entro, né? Enfim, a gente A se gente dá tem as muito bem. deixas. As E na deixas. cozinha também tem as deixas? Vocês cozinham muito juntos? Com Como que é? certeza. Hoje menos, É, né? a gente cozinha junto. Os eventos a gente conduz juntos. Uhum. Hoje a Menu está muito em alta, os eventos corporativos de team building que a gente faz, né? Desenvolvendo as pessoas dentro da cozinha. Então, essas são experiências que a gente conduz junto. Mas quem cozinha são os alunos, né? São também, as pessoas. Então, assim, a gente acaba não cozinhando junto. Não que não cozinhe, né, Paula? Porque a gente se reúne, é uma família, né? Uhum. Domingão e tal. A família cozinha super bem. Eu tento tirar o meu ficar um pouco fora da cozinha. Mas a gente ajuda, acaba cozinhando junto, enfim. E eu falo que é engraçado, porque a gente tem essa relação profissional, então uma relação de família que vem antes, né? Aí depois uma relação profissional. O Pablo e a Mari são padrinhos da Júlia, eu sou madrinha do Gabriel, do mais velho deles, então a gente tem essa relação É muito de interligado, família. né? E a minha família fora, né? Que é muito festeira, que está sempre reunida, que a gente sempre quer estar junto. Então a gente está trabalhando junto. Aí é engraçado, porque, por exemplo, a gente sai sábado da Menu e vai à noite para casa da minha mãe jantar. Aí chega todo mundo, oi, aí eu olho para saudades! E a gente acabou de sair do Mas trabalho. você sabe que eu e a Mari, a gente também é assim, a gente fica o dia inteiro junto. A gente vai se encontrar à noite. Ela fala, você não vai me falar oi? Eu falo, mas eu te vi de novo. É desse jeito. A gente também brinca assim. E aí tem uma coisa muito legal nessa relação, que é um equilíbrio também dos perfis, né? E eu falo que por isso que dá certo. E quando as pessoas falam, mas vocês são loucos, vocês são família, cunhado e sócio, sociedade é um casamento, Sim, sociedade é uma parceria, né? Então tu fala, meu, e se der ruim, né? E tal. E eu falo pro Pablo que a gente, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, especial que aconteceu e que fez dar certo, porque a gente tem habilidades diferentes, personalidades diferentes e a gente se completa. Então, por exemplo, hoje eu falo, eu não vejo o Menu sem o Pablo, né? E eu acho que ele também não vê sem o meu trabalho. Então, a gente se soma muito e a gente se admira muito. Então, eu consigo reconhecer e enaltecer o que ele faz muito bem e ele consegue também a mim. Então, quando rola essa admiração, quando rola esse respeito, a gente tem, né? Às vezes um pico de estresse, se já teve algum arranca-rabo, alguma coisa tipo briga. Já teve. Mas acho que a gente nunca permaneceu. Sim, né? eu acho que o diálogo, a conversa, o desculpar, pedir desculpa, né? Entender, escutar até o porque outro envolve também, muita coisa, às né? vezes na euforia ou naquele momento. Eu falo que sempre foram nos picos de estresse, né? Então, eu tenho eu falo, vamos, a gente faz, dá certo, não sei o quê. O Pablo já tem uma preocupação, tem isso, tem que ver isso, não sei o quê, vamos mais calma, pé no freio. Então, é muito legal, porque eu vou e ele dá aquela segurada. E aí a gente entrega uma coisa muito boa, porque aí tem um equilíbrio, né? Então, isso é muito importante, assim, na nossa relação. E também, uma coisa muito engraçada, que a gente às vezes está fora da Menu, eu quero falar da Menu, o Pablo fala, Paula. E ele é o único que me chama de Paula, tá? Ele me chama de Paula. Ele tem essa autorização. Ele fala, Paula, não quero falar de trabalho. Então é muito legal, porque também tem esses Eu tenho pontos. Um pouco disso, na verdade. Eu tento me desligar, né? É muito intenso o nosso trabalho. Com certeza. A gente adora o que a gente faz, a gente tem, né? Enfim, trabalha com a alegria das pessoas e é muito dinâmico, é cansativo, não tem rotina, né? Cada dia uma coisa diferente. E quando eu tô em família, eu sou família. Quando eu tô com amigos, eu sou amigo. Eu tento desvincular um pouquinho, até para falar de outras coisas, senão a gente acaba caindo naquela rotina. Disso, né? E, enfim. E o Pablo me ensinou um pouco disso. Eu sou bem. Porque eu sou over, né? Eu vou trabalhar intensa demais. Então acaba que também isso foi legal. A gente vai aprendendo um com o outro o tempo todo, né? E tendo esse equilíbrio.
Mas tem sido uma experiência muito boa, já são 10 anos, né? Eu acho que a gente aprendeu também a falar quando a coisa não tá legal, quando a gente não gosta de alguma coisa. Não chegar, pá, você falou assim, eu não gostei, não era assim que eu, né, que eu esperava. Então, a gente também tem essa abertura de falar o que pensa. E eu acho que a gente vai se construindo assim. É isso que eu falei, isso é importante por conta disso. Vocês vão se moldando, se lapidando, e é por isso que cada um entende hoje. Né? Eu garanto que só de olhar já sabe, tá cansado, hoje não vai dar pra falar com ele ou com ela, porque tá um pouco mais Hoje eu não vou nem estressada. comentar, deixa amanhã Amanhã eu a falo. gente vem, fala, porque aquela você vai história. construindo junto tudo Sim. isso, né? É. E vocês comentaram, então, que a formação de vocês aí, pelo menos inicial, não foi na gastronomia. Dentro da hotelaria, né, da onde surgiu a gastronomia profissional, a gente tem alimentos e bebidas. Então, a gente estudou gastronomia. É que na Era época... uma disciplina do Exato, curso. não tinha tantos cursos de gastronomia. E que é muito legal, até pelo negócio que a gente tem hoje. Que além da gente entender o bastidor, que seria o cozinhar de fato, né, essa coisa, a gente entende da empresa, né, de todo o negócio, que é o vender serviços, vender comida. Então, a gente tem um know-how interessante para a gente, que hoje a gente tem nossa empresa. Mas trabalhei, há 10 anos atrás, eu trabalhava como chefe de cozinha, como cozinheiro, enfim, em outras empresas, né? Então... E vocês já escolheram já essa área pensando nisso, então, nessa parte de alimentos, ou a gastronomia entrou em outro momento na vida de vocês? Como foi a Já foi chegar depois na da gastronomia? da faculdade, Na verdade, para mim, a cozinha vem da família, né? Sim. Meus avós foram o primeiro buffet de Londrina. Eles faziam muitos eventos aqui, eram Minha pioneiros. formatura da 8ª série. Foi lá, ai, que gostoso. É muito legal. Você chegando e fala, meu avô fez meu casamento, Aí meus eu fui 15 várias anos. vezes lá. Muito bom. E aí, eu cresci nessa cozinha. Eu lavava prato, eu cortava pão, eu limpava o chão. Então, eu cresci muito novinha. Com 12, 13, eu já trabalhava lá. Né? Então, eu falo que a adolescência toda eu passei fazendo formatura, casamento, festa, e aquilo me fascinava muito. E depois, na hora de escolher o meu curso de graduação, eu fiz hotelaria e turismo, porque não tinha gastronomia. Então, isso que o Mas Papo foi falou, com essa intenção mesmo. foi com essa intenção, que era uma área mais parecida. E depois eu me formei aqui, né? No meio da faculdade, eu fiquei 2 anos em Londres, trabalhando na minha área, então eu tive certeza. Fui para ficar 1 ano... Não deu, falei, pai, não volto, não dei mais um. Tenho uma história muito engraçada lá, porque eu cheguei lá para estudar inglês, e aí meu pai falou, eu vou te dar a viagem, a passagem e o curso, e lá você tem que se virar. Você topa? Eu topo. Você quer entrar nessa área, tem que falar idioma, tem que ir para cima. E eu topei o desafio. Só que chegando lá, eu queria trabalhar na minha área, né? E não falava ainda muito bem inglês, aquela coisa, tinha 19. Só da escolinha de inglês, assim, não é a mesma coisa, E aí eu fui né? passar roupa na casa de um senhor, que uma amiga da escola de inglês tinha deixado o trabalho, e eu fui, porque eu precisava do dinheiro para dar conta. E ele falou, você sabe passar roupa? Eu falei, eu adoro passar roupa, nunca tinha passado na vida. Nossa. E aí eu lembro muito que aí eu fui passar uma camisa, eu pus a gola assim e fiz assim com o ferro para frente e para trás. E ele falava, não. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu tô fiz? Ele falou, é da ponta pro meio, da pontinha da camisa pro meio, porque daí o enrugadinho fica aqui atrás. Você alisa as pontas e enruga no meio. Então, a pontinha sempre fica muito... Vocês aprenderam? Agora eu aprendi, gente, nunca fiz isso, sempre noto. Então, a ponta, a gente passa da ponta mesmo. Aí eu falava, ok. Eu falei que no meu país a gente usa enrugadinho. E aí, foi uma coisa muito louca, porque eu queria trabalhar em cozinha, e eu li o jornal do metrô, tinha uma coluna de gastronomia, então eu pegava um cafezinho, um jornalzinho e ia para o metrô, né, de Londres. E eu li uma coluna de gastronomia e eu ficava treinando as palavras em inglês. Parsley, salsinha, tal. Eu tentava aprender o vocabulário de cozinha, porque eu queria entrar para uma cozinha. E aí, um dia, eu conversando com ele, meu inglês melhorando, tagarela, né? Então, eu aprendia de qualquer forma. Aí, eu falei para ele, Mr. Collins, eu queria muito trabalhar em restaurante. Ele falou, really? Eu falei, sim. Ele falou, minha filha é chefe de cozinha. Eu falei, mentira. Depois de quanto tempo passando roupa? Não foi muito, não. Foi uns 3 meses. Aí ele falou, eu juro. Ele falou, você quer trabalhar lá com ela? Eu falei, eu quero. Aí ele pegou o telefone, ligou. Ele falou, amanhã às 8, ele pôs um post-it, assim, pôs na lareira. Pega ali, amanhã às 8, nesse endereço e tal. E aí é uma emoção muito grande, porque a hora que eu cheguei para trabalhar no restaurante, a filha dele era a chefe que eu lia no metrô todo dia. Alegra Macbeth.
E ela era uma chefe super conhecida em Londres. Ela tinha um monte de livro, ela tinha um trabalho com a merenda escolar também super legal, relevante, assim, social, na Inglaterra. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E eu fiquei 2 anos trabalhando com ela. Caramba, E aí ela lança livro, ela manda. Na Biblioteca da Menu tem vários livros dela lá. que legal. Então aí eu fui ficando, porque virou família. Então a cozinha veio da minha família, mas era uma empresa familiar. Depois eu fui estudar, depois em Londres eu entrei pela primeira vez numa cozinha profissional, que aí ela me testava, me ensinava, né? Aí foi uma experiência muito legal. Nossa, que demais. Então eu falo que lá minha cabeça abriu, acho que é isso que eu quero mesmo. E aí depois foram várias outras experiências, fui estudar gastronomia na Itália, aí eu fiz um curso de chefe lá, que daí focado, depois morei na Espanha uma época, e aí toda essa bagagem veio se unir também à experiência do Pablo. Então eu falo que a Menu é a soma dessas vivências que a gente teve separados e depois trouxemos. Né? Agora faz um resumo seu também. Agora a gente quer saber Na mais verdade, de você. eu, desde criança, assim, eu gostava... Meu pai é uruguaio, né? Família uruguaia, e minha mãe brasileira, de famílias, as duas italianas e iugoslava, então é uma Mas você bagunceira. nasceu aqui no Brasil. Nasci no Brasil. Meu pai é uruguaio, nasceu lá, de família italiana, e minha mãe aqui, de família italiana e portuguesa, nasceu aqui. E eu acho que um pouco disso, assim, a cultura era diferente, então eu sempre fui aquela criança que provava tudo, eu gostava de tudo que era diferente, de ingredientes, de frutas diferentes. Não era aquele que torcia o nariz pra Não, qualquer... E até adorava, hoje ela come legumes, tudo, folhas, vai, verduras, eu tudo. gostava de tudo, provar, coisa diferente, era o que eu gostava sempre. Eu ia para o Uruguai, eram coisas diferentes, então talvez por isso foi criando um pouco. Minha mãe sempre ensinou que, tipo, eles, né, falavam não gosto, né, eles falavam, eu não tô com vontade, eles não gostavam, mas pra gente, pras crianças, eu não tô com vontade. E a gente foi aprendendo, mandando ver, comendo de tudo. Eu aprendi, a minha mãe, a gente tinha uma pessoa que... Meus pais se separaram muito cedo, eram muito amigos, né? E com 3 anos. Então, a gente tinha uma pessoa que cuidava da casa e tudo mais. Quando eu tinha uns 9 anos, assim, a minha mãe falou, não dá e tal. A gente teve uma pessoa semanalmente só para fazer limpeza. Então, ela trabalhava fora de Campinas, eu sou do interior, né? Uhum. De Campinas, interior de São Paulo. Trabalhava em outra cidade, saía às 6 horas da manhã, voltava às 6 horas da noite. E deixava a comida pronta, a gente chegava da escola, esquentava a comida e tal. E eu via minha mãe chegando cansada, querendo ajudar e tal, fui aprendendo. E eu vi que, sabendo cozinhar, eu ia fazer o que eu queria comer. Porque eu sempre fui daquela coisa, vamos comer as coisas diferentes, né? Nunca era o trivialzinho. E a família dos 2 lados cozinhava muito bem, minhas avós e tudo mais. Então, eu sempre envolvia comida no dia a dia. E aí, comecei... E aí fui fazendo, sempre me envolvendo, e aí eu já fazia almoço, jantar, reunia a gente tinha uma chacrinha de fim de semana, levava a galera, meus amigos, a gente fazia, eu fazia comida, e comidão mesmo, moleque, 9, 10 anos, fazia comida, panelão, e adorava, na verdade. Na faculdade, a ideia da hotelaria foi muito interessante, porque entrava o que eu gostava de comer, adorava a parte de serviços, né, da parte do servir, dessa coisa... enfim, de padrão, desse mundo da hotelaria. E aí calhou a gastronomia. No primeiro dia que eu entrei na faculdade, meu professor de alimentos e bebidas, que era o chefe de cozinha, a gente começou a cozinhar, ele falou, você já trabalhou? Eu falou, não, mas eu adoro, desde meus 9 anos eu cozinho. E aí eu fiz todos os eventos da faculdade, a oportunidade desse lugar onde a gente trabalhava, que eu conheci a Paula, veio da faculdade, tinha uma consultoria, precisava de mão de obra, e entraram em contato com a faculdade, eu fui para lá, eu e mais alguns alunos. E aí não parei mais. A gastronomia me abduziu, me puxou, e eu adorava, nunca consegui sair. As oportunidades foram sempre acontecendo. As consultorias dos professores da faculdade, eles me levavam. Então, fui indo. E aí, fui morar e buscando estágio, sempre querendo aprender. Me formei, fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte, trabalhei num bistrô lá. Nossa, que delícia. Uma cozinha francesa, mas com ingredientes regionais, uma brincadeira de fusão de gastronomia, que eu pirava. Voltei para São Paulo, trabalhei com o Grupo Sérgio Arno bastante tempo. O Pablo grandes implantou cozinhas. as primeiras unidades do La Pasta Gialla, ele fazia Que parte legal. Quando iniciou a franquia, né? Um grupo, é claro, né? Mas fiz parte disso também. E aí foram sempre surgindo oportunidades. Fui morar em Londres, porque lá na minha faculdade, a irmã da Ana Paula, na época, que é minha esposa hoje, falou tanto de Londres que ela tinha voltado. Porque a Mari já tinha morado lá também. lá. A Ju, minha irmã, morou, a Mari e eu. Então, as 3 já tinham em épocas diferentes. Diferente. Meu pai sempre dava um jeito de mandar alguém pra Londres. Minha madrinha mora nos Estados Unidos, eu queria ir para lá, mas ela falou tanto de Londres que eu falei, eu vou para Londres.
E aí, nesse momento, numa rescisão de contrato, a gente ia mudar o restaurante, eu continuava no mesmo grupo, mas mudar de restaurante, falei, não, agora eu vou para Londres. E aí fui aprender inglês, trabalhei lá na Rede Accor, o segundo maior hotel de eventos lá de Londres, passei por um restaurante japonês, enfim, buscando sempre oportunidades para aprender. Aí não saí da gastronomia e oportunidade nova, eu ia. Voltei para o Brasil, trabalhei com consultoria, com eventos grandes em São Paulo, fazia Fórmula 1, Fórmula Indy, terceirizado, né? Uhum. Por alguns buffets. E surgiu a oportunidade da minha esposa, aí nos casamos, na verdade, namorávamos, e aí ela foi expatriada para os Estados Unidos, para Houston, no Texas. A gente se casou a trabalho pela empresa. A gente se casou, moramos 4 anos lá, e aí também trabalhei sempre em cozinha. Enfim, sempre buscando experiência. Eu falo muito para os alunos que quanto mais você faz, melhor você fica, busca o diferente, o desafio, vai aprender, se joga mesmo. E a gastronomia é muito isso, né? Porque ela é evolutiva, na verdade. Cada dia vem uma coisa nova e o cliente hoje, né? O convidado, enfim, quando a gente se propõe em cozinhar e servir, sempre trazer coisas novas, experiência nova é muito interessante. Então foi uma caminhada longa. Fiz um resuminho aí. Resuminho, porque tem muita história. Mas eu vou contar um detalhe que a gente esqueceu. Nessa época que o Pablo fazia faculdade com a minha prima e eu fazia faculdade aqui também, era o mesmo curso em cidades diferentes. A gente foi participar de um curso, de um treinamento para ser tio de resort. Recreação. E aí foi muito engraçado, porque foi toda a galera, a gente ia mais também para festar, né? Mas a gente foi fazer um curso e ele era tio, eu era tia, a gente fazia as recreações. Eu falei, meu, mas não tem jeito. Uma curiosidade, você foi o cupido? Não, foi a minha prima. A prima que A foi. mesma que prima, apresentou. a mesma prima que me apresentou para ele, apresentou a minha irmã também. Eu já e tava ela foi fora. cupido mesmo, porque assim, a gente se conheceu como prima dela, eu estava na faculdade, e não rolou nada, assim, super legal, batemos altos papos, falou Mas de acho que a Londres e Mari tudo mais. namorava, né? Não sei. Não namorava na época, mas não rolou, né? Eu estava na faculdade, a gente era outra vida, ela morava em Londrina, foi lá visitar e tal. E aí a Miriam, ela me conhecia muito a prima, e nessas vindas para Londrina, né, ela ia para São Paulo e tal, ela começou, Mari, o Pablo perguntou de você. Pablo, a Mari falou de você. E começou. Foi. Aí a gente falou, pô, será, né? Aí começamos a olhar um pouco diferente. E sempre foi uma menina super legal, enfim. E aí... Mas é um começou. casalzão. É um casalzão, com certeza. Ô, gente, mas assim, qual conversa que começou? Da onde que foi o menu? Vamos montar a menu. Legal. É isso, eu falo que a gente fez tanta experiência, né? Eu morei uma época em Brasília também e eu gerenciava a parte de eventos dentro dos hotéis Meliá lá. Depois em Madrid eu voltei para a Rede Meliá, enfim, tem uma história longa aí. E lá em Brasília, eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios em hotelaria e gastronomia, no Centro de Excelência ao Turismo na UNB, que foi um curso sensacional. E eu me envolvi muito também com essa questão da gestão, a parte da visão de gerenciar, porque a cozinha não é só a técnica de saber cozinhar, né? Hoje os negócios de sucesso não basta você saber cozinhar, a gestão é tudo, né? Então, você comprar, gerenciar cozinha, muito, é muito sério, é muito importante isso. E aí eu entrei para essa área também, falei, nossa, esse negócio de empresa, de gerenciar, de RH, marketing, planilha, gestão, compra, venda, como é que eu precifico, como é que a gente faz. Tinha muita coisa, além das panelas, né? E aí eu vivi essa experiência e aquilo sempre também me mexeu comigo. Meus pais foram professores da UEL a vida inteira, então a gente cresceu também vendo meus pais dando aula. Meu pai da área de administração, então ele tinha uma disciplina de empreendedorismo, e meu pai sempre foi aquele cara entusiasta, que tinha ideias, mas sempre muito também, para abrir qualquer negócio, a gente precisa ter um plano de negócios, saber onde é que está entrando, entender o mercado, né, tudo isso. E aí, eu quando voltei da Espanha, daí,
encontrei uma coordenadora da Unopar, onde eu tinha estudado, que tinha sido minha coordenadora no supermercado. Ela falou, você tá aqui? Eu falei, tô. Ela, nossa, eu te acompanho no Orkut. Nossa, Orkut! Entregamos idades. Tudo bem que a gente também usou, tinha. então tá tudo certo. E ela falou, eu tô precisando tanto de professores na Unopar, você não quer fazer uma aula teste? Você tem pós, porque aí precisava ter pós. Eu falei, eu tenho pós, tenho o curso da Itália também, então lá, vem. Gente, preparei uma aula, cheguei na Unopar para dar aula, eu, assim, me encontrei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aquilo, para mim, eu saí com uma sensação tão incrível. E aí, eu fui para a área acadêmica. Então, comecei a dar aula no curso de turismo e hotelaria, de gastronomia da Unopar. Aí eu dava aula de eventos, graduação, pós-graduação, orientava TCC. Não para, né? E fiz uma pós em educação. Então, na parte de ensino, para entender projeto pedagógico, didática, como é que a gente, né, baseia todo para desenvolver uma grade curricular. E aí me encontrei. O Pablo estava em São Paulo, fazendo um monte de eventos, trabalhando para caramba, super, né, vivendo experiências, ele lá com a família dele, e eu aqui nessa área acadêmica. Saí do restaurante, fazia consultoria dando aula, nesse universo diferente da gastronomia. Veio uma vez, trouxeram para Londrina uma escola, que era uma franquia de escola de cursos de gastronomia, e me convidaram para assumir a coordenação. Nisso a Júlia estava nascendo, meses, eu estava ainda assim, recente, né, mãe, não assumi, mas comecei a dar aula. E aí o Pablo vinha para cá de fim de ano, e eu falava, Pablo, dei uma aula, e não sei o quê. E a gente sempre meio que se atualizava, porque os dois no mesmo mercado, meu cunhado, e o Pablo, o que está rolando em São Paulo? Quais são as novidades? O que você tem feito? Como são os eventos e tal? E a gente sempre trocava muito figurinha. E aí, um fim de ano, eu contando toda a minha experiência na área acadêmica, como era dar aula de gastronomia e tal. E aí ele falou, nossa, teu olho brilha quando você fala de dar aula e não sei o quê. Aí eu falei, aí eu também tinha algumas coisas no lugar que eu dava aula. Eu falei, mas Pablo, eu dei uma aula, mas eu faria assim, ó. O que você acha? E se o aluno chegasse e a gente fizesse isso? Então eu já tinha meio Imaginando já. uma coisa que era, como era franquia, vinha tudo prontinho. Era um Era bate-papo um no fim do molde. ano, então. Era um bate-papo de família, tomando uma cervejinha, um vinho ali, Natal, entre Natal e Ano Falando Novo. sobre trabalho. Falando né? sobre trabalho. Aquela podia, época podia, Porque né? ali tava. Podia. E aí um dia, e meu pai vira e fala assim, por que vocês não abrem uma escola? Eu falei, imagina. Como assim, né? Era uma coisa meio que distante demais. Primeiro, financeiramente, né? Eu tinha acabado de voltar, a gente estava começando a vida nova. O Pablo estava super bem consolidado em São Paulo, a minha irmã fazendo carreira na empresa, numa multinacional. Então eu falei, Não tem esquece. como. Aí eu fico aquilo, né, Pablo? Sim. E aí o Pablo pode contar um pouquinho, eles também estavam com filhos novinhos lá, São Paulo, aquela vida louca. Nossa, aí que vida louca, né? Que é São Pois Paulo. é, Gente loucura do total. céu. Aquela coisa de deixar a criança às 7 horas da manhã e buscar às 7 da noite, que nem um louco no trânsito, para chegar antes da escola Dá tempo. fechada. Então é aquele caos, né? São Paulo é muito legal para passear. Exato, morar, eu é uma falo a vida mesma louca. já coisa. moramos lá. E o mais louco, né? Quando a gente mora, vira tão normal. Aí depois, na hora que você sai, que você fala, meu Fala, Deus, nossa, eu como eu vi era isso. doida, né? Que qualidade Isso de vida que pegou era. muito. A gente tinha 2 filhos pequenos, né? E aí aquela vida louca, a Paula e o meu sogro falaram e tal, sugeriram, ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Ai, jogaram a aquela sementinha coisinha. ali, né? E a gente conversou bastante e pensou muito na qualidade de vida, né? As crianças também ficar mais perto da família aqui e tal. A gente falou, quer saber? Vamos ver qual vamos, né? Quem sabe aí dá certo e tal. E ela estava fazendo carreira numa empresa super legal e tal. Mas ela falou, eu topo. Aí a gente conversou, de fato, chegamos num consenso, vamos fazer, vamos. Meu sogro, vamos montar um baita de um plano de negócio, tinha mais de 80 páginas. Quando a gente foi pedir financiamento, tipo, o banco falou assim, Nunca vi um projeto. eu nunca vi um projeto tão completo, tão Que assim, legal. sabe? Então, muito legal. E essa assessoria veio muito dele, né? Nosso parceiraço, nosso sócio aí, nessa parte de bastidor, Inicial, né? Inicial, muito legal. E aí, fiquei nesse 1 ano indo e voltando, decidimos abrir a Menu, fomos atrás de financiamento, E foi né? muito legal, Rapamos porque tudo aí- que a gente tinha. Exato, a gente falou, mas como? Porque era tudo muito caro. Claro, equipamento de imagina os cozinha, equipamentos, montar. tudo, Sim, né? que são vários, né? Não é Sim. eu comprar um E a gente não fogão. queria abrir uma escolinha, né? A gente queria Chega a chegando. escola, né? Exato, a gente E aí a gente falou, não, e vinha chamava... da área, Com um né? Tinha projeto que ser tão uma bem coisa feito desse, né? que a gente Então, acreditava
que de fato seria um produto e um serviço que nós gostaríamos de receber. Então é isso, a gente só vai entrar no mercado se a gente... E você sabe que até hoje tem uma aula na Menu que fala, eu queria ser aluna. Eu falo, gente, o meu auge quando eu tô na Menu é que eu queria ser cliente minha. Minha cliente, mas eu isso falo, é ai, que gostoso. Isso, é Né? verdade. Fazer uma aula de pão, uma aula diferente da área que a gente trabalha, eu morro de vontade. Então, eu acho Pode que fazer, isso... viu? Fica Mas eu falo que a gente foi chamado de louco aqui, porque existiam muitas universidades. Na época tinha 3 universidades que ofereciam curso de gastronomia, tinha uma outra escola, né? Tem ainda uma outra escola. Meu, vocês são loucos. Londrina não comporta uma escola desse porte, com esse posicionamento que vocês querem trazer. E o Pablo tem uma frase que vocês já ouviram, que ele fala, acredita, né? Acredita, vai, vamos. E aí a gente, vamos nessa, topamos, fomos procurar um lugar. Primeiro a gente começou a procurar um prédio comercial. Aí chegou, do nada a gente tinha essa casa, que era a casa dos meus avós. Ai, essa história é linda fechada. também. É linda, porque a casa estava vendo e não vendia. Era pra ser de Era pra ser, né? Era pra Então a ser. gente queria um lugar também mais reservado da cidade, que não fosse uma avenida muito rápida, que as pessoas tivessem também privacidade. Então, foi dando tudo muito certo. E as coisas foram acontecendo muito. E aí, claro, passamos os desafios, os perrengues, o dinheiro acabou, a obra não terminava, e a gente tinha que inaugurar. Eu lembro que um dia meu pai falou, gente, inaugura, não tem mais o que fazer. Fecha essa porta, daquela porta que é o espaço menu, inaugura só a primeira cozinha. Eu falo, Não, eu quero inteira. Não, eu quero bater. Meu, a gente fazia evento, e muita gente fez parte desses 10 anos, principalmente muitos no início, de fazer evento. A gente fazia feira gastronômica, juntava uma grana para poder pôr na obra. Eu lembro Tem no uma último, história, essa história é muito engraçada. no porque- último, posso contar? Pode. No último, se perguntar. Se você vai dar uma missão, você vai contar direitinho. A gente precisava entrar com uma grana lá na Era finaleira. a última parcela do empreiteiro. A É. gente pagou tudo. Na última parcela do empreiteiro, a gente não tinha Faltou. dinheiro. Ai, E a gente já tinha vendido carro, Tudo. a gente já tinha vendido, rapado tudo de banco, já tinha feito tudo. E aí bateu aquele desesperinho, e agora? Né? Aí entramos numa feira gastronômica, um convite que foi lá em Arapongas, né? E a gente fez chili, que a gente já havia feito em algumas outras feiras, chili, comida mexicana, guacamole, sour cream, não sei o quê. E foi sucesso, a gente não conseguia trazer outro menu. Não, vocês têm que ir com o mexicano, né? Tá bom, bora lá. A gente produziu, gente, tipo um panelão gigante, não lembro quantos quilos, a gente fez uma ideia, Não, porque a gente peraí, não eu sabia vou como contar ia que você ser. já não contou uma parte. Ó, a feira era sábado e domingo na praça da igreja. Calma. eu fui nessa feira. Foi. E aí a nessa gente feira. olhou a previsão do tempo. Chuva. A gente não tinha dinheiro para pagar a empreiteira. Como é que a gente investiu um monte de ingrediente, produzir um monte e não vender? Tinha A que gente ia vender. ficar numa situação ainda pior? Sim. Porque a gente não Se era não fosse restaurante ninguém que por causa da chuva, não vendeu na feira, Vende a gente amanhã. vende amanhã. Não tinha. Aham. A gente ia produzir para aquilo. E a gente ia fazer a compra para aquilo. Aí, previsão de chuva. Agora conta. Corta para ele. Corta pra ele! Aí fizemos lá, compramos, né, uma conta e tal, falamos, vamos produzir tanto. A gente não tinha nem cozinha, a gente foi produzir na casa... No escritório do meu pai. Que tem uma edícula atrás, Uma tinha um cozinha. fogãozinho industrial, uma cozinha. Produzimos um panelão de chile, fizemos um guaca, tal, montamos tudo. Fomos para a feira de manhã, 8 horas da manhã, no sábado. Produzimos para o fim de semana, para pegar a feira de sábado e domingo aí. Chegamos lá e a gente, assim, fala pouco, né? Juntamos ali, acredita, Poxa, mergulhamos. O povo fala assim, agora o na que é chuva. Chile? O que é Chile? Ah, Daí a gente fala, ó, então. Chile é uma comida. Vou te dar uma provinha. Daí a gente montava num nachozinho, Aham. Chile, guacamole, dava. A pessoa comia aquilo, E ela, eu amava. quero um prato. Eu vou Aí querer. fazia fila na nossa E, barraca. e as barracas Ai, que delícia. com fila e tal, e a gente era dinâmico, a gente já montou uma linha de produção, era tudo muito rápido e tal, então saía rápido a comida, e a galera provava que delícia, e chamava outro, aí vinha mais 5, não sei o quê. No fim, a gente terminou umas 5 horas da tarde, né? Acabou toda a nossa Acabou tudo Acabou. que a gente tinha produzido pro fim de semana. Em um dia. E a Nem gente não era chegamos nem um no dia, não sábado à chegamos no fim da feira. Terminou, fechamos a nossa barraca e fomos embora. Não, pra mas aí casa. de lá a gente ligava aqui.
pai, corre no mercado, compra isso, porque a gente tinha que chegar, a gente ia passar. A gente ficou tão feliz, era a grana que a gente Ia dava dar ainda. E tinha Era o domingo. E tinha o Tinha o domingo Precisava fazer mais ainda. E meio que grana. a gente espalhou na cidade que a nossa comida era boa e a galera toda Ai, animada. que demais. Aí eu, pai, Ju, a gente Compra vai comprar isso, faz compra, vai isso. fazer compra. Meu, nós voltamos acabado do dia inteiro da feira. A gente Cozinharam a noite passou a toda, madrugada Drogada. Produzindo. inteira, acordado. E no fim, produzindo. choveu? Não. Não, calma. Aí não choveu. Domingo, vendemos tudo de também. novo. Era umas 5 da tarde, finalzinho do dia, tava E tinha finalizando, acabado. umas 7 horas terminava a feira. Zerou tudo que a gente tinha, vendemos tudo. Não sobrou um natiozinho com guacamole. Cara, de verdade, a gente entrou no carro, lembra? Colocou as panelas. Brrr, Caiu temporal, caiu o mundo. Cara, durante a feira não choveu. Não choveu. E o mais legal, a gente conseguiu todo o dinheiro Isso que eu ia a gente falar, e o precisava. dinheiro Nossa, certinho. Foi assim, Primeiro. certinho. Foi, meu Deus, Parece Foi deu uma- brincadeira, cara. Foi. E a Ah, gente, gente, falou, é meu, fera pra dar Fechou, certo, é isso. né? Era, e a gente fala que Isso, essa tem história. como. E a Verinha, que é a Vera Oliveira, que fez o convite pra gente Sim, participar. a Verinha que inclusive também foi jurada, né? Do Isso. Soul Chef. E depois ela foi aluna da Menu. Também. Ah, fez ela o é curso de chefe. maravilhosa. Então a gente tem muita gratidão, uma relação que começou de uma história assim próspera pra gente, que de um momento de tensão que a gente não tinha recurso, aquela né, insegurança de como vai ser, mas eu e o Pablo, é uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente fala para os nossos alunos, para as pessoas que estão empreendendo, meu, começa a empreender e não é só o acredita do Pablo, mas assim, olha pra frente, faz a tua bem feito. Eu lembro que tiveram uns episódios Que na dá Menu, retorno. sabe? Quando a gente abriu a Menu, algumas pessoas queriam copiar, e o Pablo sempre falava, vamos fazer o nosso, vamos entregar o que a gente tem de Se melhor. copiar, que tá estão na nossa copiando a essência. gente, né? A gente Foi que porque tá no Exato. caminho certo. É Não, que isso, foi ninguém legal. copia tô quem não gostando. admira. Exatamente. É. E aí a gente foi Nada se cria, acreditando. tudo se copia. Eu sempre falo isso. Exatamente. E foi uma história muito engraçada, porque de um projeto que a gente não sabia também como é que ia acontecer. Nós começamos com 5 funcionários. A gente tinha no plano de negócios 3 turmas do curso de chefe. No primeiro ano, a gente terminou o primeiro ano com 7 turmas rodando, mais que o dobro. Sucesso, logo A no gente começo, dobrou de gente. 5 funcionários para Que 13, legal. depois a gente foi para 15, né? Então, assim, deu muito certo. A gente é muito grato à cidade, à Londrina, à região. A gente tinha aluno Sim. que vinha de Bandeirante, Astorga, Maringá, Cornélio, Arapongas, Apucarana, Mato Grosso do Sul, que vinham estudar na Menu, vem estudar na Menu. Até hoje. Então, a gente fala, a gente foi muito bem recebido. A gente foi muito abençoado mesmo nesse período, mas porque a gente acreditava. Então, assim, para quem começa um projeto, é aquela coisa de olhar sempre o copo cheio. Não, vamos que vai dar certo. Óbvio, calculando o risco, entendendo Isso que eu ia falar, né? O acredita que eu falo entrou Não no é o barco, mete o louco! entrou no barco, agora rema pra gente Vamos chegar lá trabalhar no para. fim. É isso. Mas assim, estruturado, né? Bem pensado, planejado, isso é sempre importante. A gente A tá gente abrindo uma sempre foi empresa. muito exigente. Imagina, a gente colocou tudo que a gente não tinha nessa empresa. Tinha que acontecer. Tinha Tinha que que E a dar gente se certo. dedicou muito. E eu falo que essa parceria é muito legal. Ela vem com uma história de profissional, uma história de vida, eu venho com outra. E assim, a gente nunca sentou e falou, ó, você faz isso e você faz Exato, isso. foi meio muito natural. A coisa foi acontecendo, foi fluindo, né? E hoje é muito, muito certinho que cada um tem a sua responsabilidade sem ser falado. Nunca Não foi, teve uma nunca foi decisão. determinado. Exato. Mas eu vou contar, quando a gente abriu, porque também tinha medo, não dá pra pôr um monte de gente pra trabalhar e se não der certo, como é que a gente vai pagar? A gente sempre foi muito pé no chão. E eu e o Pablo, a gente sempre responsáveis, teve uma né? coisa assim de, vamos ser muito profissional. Então assim, eu lembro que no começo, a gente não tinha tudo pronto ainda, a gente abriu a escola construindo a escola. Então assim, a gente abriu com 5 cursos, mas a gente tinha que ter mais cursos. Então, o Pablo ia para o Atacadão fazer compra, eu ficava digitando a apostila, Olha os bastidores aí, gente. É. Bastidores Aí de uma a gente- escola de que ninguém gastronomia. A vê. gente montava o mise en place, a gente dava aula, a gente lavava a louça, a gente limpava. Os alunos tudo. saíam, obrigada, boa noite, a gente tirava foto, bonito, arrancava o uniforme e ia E limpar. vamos lá Isso. limpar, Chão, porque passar a gente não chão, tinha pano no coragem de chão. pôr um monte de funcionário sem saber se ia dar certo. Sim. Uhum. Então a gente limpava, lavava a louça, limpava chão. Aí a gente terminava de limpar a cozinha, a gente ia para o escritório criar receitas para as outras Pras aulas. aulas. E a gente ficava na Menu Pras até aulas. 3, 4 da manhã no começo. Aí, vamos supor, a gente ia tomar
Ai, vamos tomar uma cervejinha pra dar uma Dá relaxada. um alívio, né? A gente comprava a cerveja da gente mesmo. Aham, Então, a gente colocava o dinheiro no Isso é caixa. Então, importante, assim, isso pegava da também. menu, Já pode pagava. pôr, descontava no Olerite. Então, sempre foi no sistema, registro, então sempre foi Tudo muito certo. certinho, né? A gente optou em fazer assim. E tudo isso né? reflete hoje, né? Não tem como não refletir. E assim, a gente, enquanto produção, né? Quando a gente está lá Uhum. trabalhando, é muito visível isso. E enquanto vocês passam isso para os funcionários de vocês, para a gente que está ali, e a gente vê quantas vezes a gente tá lá, não vi vocês já fazendo mise en place e ajudando a pôr Muitas cadeira e vezes. arrumando. Ah, tem que Sim. limpar aqui. Não é, pessoa, limpa pra mim. Não, daqui, já vou limpar. Então a gente vê muito esse cuidado, esse carinho que vocês trazem até hoje. E agora, ouvindo toda essa história, né, juntou todo um quebra-cabeça aqui. E pra quem não sabe, gente, porque a gente tá falando aqui de conhecimento, que a gente se conhece, que a gente vê eles lá dentro e tal. Muito. A gente grava o programa Sou Chefe dentro da Menu. Eles são os Isso. jurados mais que especiais, por isso que a gente se conhece, a gente tem essa convivência, a gente tem essa E o troca Pablo de... realmente sempre fala, acredita no que você vai fazer. Acredita! Você tem uma ideia, foca nela e acredita Vai até nessa o fim. ideia. Isso aí, Aham. meu. Mas isso faz diferença, sabe? Os alunos formam, depois de 1 ano e meio dentro da Menu, chega na formatura e fala, meu, acredita. Isso fica- E é uma palavra que tem tanta força, né? É uma palavra que Muito. serve para tantas coisas na nossa vida. Então, Sim. também, às vezes... E essa palavra, para mim, ganhou um sentido muito especial, porque a gente enfrentou uma pandemia. Imagina a Menu, Verdade. que era, assim, nada essencial. Ao contrário, Uhum. quem que ia topar no meio de uma pandemia e Pandemia. cozinhar junto com pessoas que não conheciam, provando comida? Não Esquece. dava. Esquece, Então, não nós tem ficamos como. fechados muito tempo. E aí tivemos outras iniciativas, né, Aham. de negócios dentro desse período. Fazíamos live, cozinhando com as pessoas. Tivemos muitos parceiros importantes que nos ajudaram. Muito gratidão. De a eles, aluno, muita assim, gente. parar na porta da Menu, chorar com a gente, falar, meu, a Menu não pode fechar, a gente precisa, a Londrina precisa da Menu, isso faz muito bem para as pessoas. Aham. E aí, eu lembro que nesse período era assim, quando eu chegava meio acabadona, pandemia, e acho que todo mundo, a coisa, né, das Foi muito perdas difícil, né? de todas as pessoas, foi muito pesado. O Pablo falava, meu, vamos, acredita, a gente vai conseguir, a gente vai. Quando o Pablo chegava meio baixo astral, meu, não vai dar, nós vamos ter que fechar. Eu, não, vamos junto. Então, também a gente teve esse papel do acredita que a gente Ali em acreditou. vocês mesmos. A No pandemia foi negócio. o maior perrengue da Menu? Eu acho Olha, que eu foi. acho que Fora o foi. começo, Foram 2 né? anos, Mas gente? foi. Imagina, a É, gente sem não podia dúvida, receber. A gente é uma escola de gastronomia, gastronomia. o aluno não podia ir lá. Sim. Então a gente inventou de tudo. A gente mandava kit porcionadinho, mandava receita, gravava videozinho, mandava para as pessoas em casa para cozinhar. A gente fazia live, mandava os ingredientes, a gente fazia ao vivo, todo mundo cozinhando junto. Que Inventamos legal. de tudo. Fazia comida na Natal, Ano Novo, ceia para vender. Tudo para poder manter. A gente não mandou ninguém embora. Você da sabe nossa que a equipe. gente criou um projeto na pandemia que chamava Menu Prático. É. Porque a Menu fechou e a gente tinha o estoque lotado de um dia para o outro, um freezer só de frango, um freezer só de filé mignon, um freezer Ai. só de frutos do mar e peixe. É, E loucura. a gente com aquilo tudo. Aí o Pablo falou, vamos começar a fazer comida pronta. E aí as pessoas estão em casa, a gente manda marmitinha, a gente faz Uhum. aqui, a gente tem a cozinha, tem estrutura, tem os cozinheiros, vamos fazer. Só que daí, como nada a gente faz, né, de qualquer jeito, a gente criou uma marca, que era o Menu Prático. A gente fez uma cinta de uma embalagem super bonita. Os sabores das marmitinhas eram incríveis. E aí, quando veio essa ideia, eu lembro que eu chorava. Eu falava, a gente não abriu isso aqui para vender marmita. Tipo, porque a gente fez um projeto Não era pedagógico. objetivo. Nenhum problema. Mas é porque Não não era era o a meta, propósito o foco, da sim. empresa, né? A gente queria trabalhar educação, experiência, tudo. Aí o Pablo falava assim, mas vai ser a melhor marmita que as pessoas já comeram na vida. Então assim, Acredita. então sempre foi muito nesse, né? E aí agora eu também vou, agora vocês vão ouvir que eu vou começar a falar, quando eu falo, Pablo, vai ter um evento que ele fala, meu, não dá. Acredita! Porque ele fala que eu vou pegando evento, pegando aula, pegando não sei o quê, e eu não penso no bastidor. O trabalho meio, não vai né? gerar Pra mais, chegar né? até lá, né? Mas é muito engraçado. Então a gente tem essa coisa de também um apoiar o outro, fora a relação pessoal que às vezes está dentro da empresa você não consegue separar. Então,
dentro das, né, o Pablo perdeu a mãe dele há um tempo e a gente viveu esse momento junto dentro da empresa. Quantas vezes ele precisava se ausentar para cuidar da tia. Então, essa parceria é muito importante. Eu vivi um divórcio dentro da empresa, o Pablo foi meu irmão da vida, segurou toda a onda comigo. A Martina nasceu. Então, eu lembro que a gente tinha um evento com Felipe Bronze vindo a Londrina, menu que abria no Catuaí. E eu, assim, Martina tinha 16 dias. Nossa! E eu, como que eu não vou estar lá? E é o evento que a gente idealizou, sonhou e que todo mundo contratou a gente. E o Pablo falou, você vai. Eu vou lá, eu vou no Catuaí, naquela praça principal. Ele montou minha bancada. Eu amamentei, saí correndo da minha casa. Ele deixou tudo pronto para mim, bonitinho. Eu dei aula ali, 40 minutinhos. Tirei uma foto com o Felipe Bronze, entrei no carro, voltei para catar a criança. E assim, e é isso. Mas participou. Participei, lá. mas porque Mas ele pela fez parceria. a certo. Ele falou, não, você vai, eu vou te ajudar, Que você não vai estar bacana lá. isso. Tá vendo, Então- gente? Esse bastidor ninguém sabe. Era para 400 pessoas com degustação. Ela chegou linda e formosa. Pronta, Só linda. dei aula. Não, como se eu Fez o tivesse show cozinhando dela. o dia Beijo. inteiro. Foi embora. Então eu falo assim, quantas vezes o Mas Pablo é tá na isso. cozinha o dia inteiro e eu entro pro show e é isso, porque, A gente se né? divide, não E tem eu, jeito, porque né, eu gente? contrato, eu vendo o evento, eu faço a parceria, não sei o quê, e ele entrega a experiência, ele vai criar o cardápio, ele é muito criativo, então a gente se compõe nisso. Eu sou comercial, né? O Pablo, ninguém tem o WhatsApp dele, todo mundo tem o meu, então é aquela coisa que a gente entendeu os papéis. E isso é tão legal, né? Quando você entende qual habilidade cada um pode Sem dar. ter que Contribuir. determinar nada, E né? deixando fluir, né? É. Fica natural, espontâneo, Amiga, fica eu acho gostoso. que a gente vai dar certo. Adorei! Vamos junto. Eu chamo até ela de sócia já, por causa do Vai. podcast. Ela já Pronto. faz as coisas do... Cada um faz uma A edição coisinha, vai cada um aqui, sobe isso aqui, uma coisa e tá É. tudo certo. Mas a eu- gente tem futuro. Acredita! Ah, isso aí, É isso, essa é a vibe, né? E claro, né, tem nesses 10 anos de menu, a gente também foi descobrindo o que funcionava, quais eram os produtos mais lucrativos, porque é um negócio. São Então, testes você- que você vai são fazendo, querendo testes, ou não, é o né? erro, Você a vai- ser- Entendendo, a demanda É, vai tem que mudando também, o olhar, então a gente também vai se adaptando, né? E que é muito legal, porque eu acho que isso a gastronomia encanta, né? É muito dinâmico. Eu não conseguiria ter um trabalho, talvez, isso, personalidade, igual todos os Todos dias. os dias fazer a mesma coisa, né? Mas confesso pra vocês que é tão louco que às vezes eu falo assim, eu queria tanto Tanto ter uma fazer igual. coisinha. todo dia E o Pablo café. falou assim Eu pra faço mim, isso e eu vou pronto, Mas vai agora. ser um dia eu já não vou querer mais. Foi muito engraçado, porque um dia ele estava tão exausto, ele falou assim, aula de manhã, de tarde, de noite, evento, e termina uma coisa e já vai organizar para outra, não sei o quê. Ele falou pra mim, por que a gente não abriu uma fábrica de parafuso? Que acho que era que é igual, é a mesma receita. Multiplicação, fazia tudo certinho. É, A gente Eu falei, a Olha, gente meu. não ia dar certo. A gente porque também- essa- A gente também, a gente também, imagina. Cada dia é um programa, eu chamo cada dia é um filho que a gente faz e Aliás, eu até quero agradecer, então, aqui a Mels, lá da nossa boutique, onde a gente tem pegou as nossas Tão roupas. lindas. Aham. Que é um lugar mais ou menos isso, que a gente inventou moda lá. A gente foi lá pra escolher as roupas com a parceria delas e a gente começou a provar, cada uma na sua, daí a gente se olhou. Se a gente usasse umas roupas bem parecidas, parecidinhas, igual, que muda a cor. complementasse uma Aí eu falei, outra. eu falei, acho lindo, mas você sabe que é um problema, porque aí depois você tem que manter o padrão para todos os sempre, demais então, agora, assim, né? né? Então, é mais ou menos isso, não dá pra ser simples. Tem que tem ter que um ter o toque, desafio. o temperinho, Tem que ter. o salzinho, ali, a É. pimenta do reino. E eu falo, quando a coisa vai... E sabe uma coisa muito legal? Que a gente também é aberto ao que chega de novidade. Então, por exemplo, chega um cliente e fala, ai, sabe o que eu pensei? Vocês não topam? Agora, a gente está com uma demanda agora muito incrível de um cliente da área médica que quer trazer uma experiência muito diferente para a gente fazer na menu. E a gastronomia transita em todas as áreas. Sim. A gente tem... Todo mundo assim, come, né? todo mundo Sim. come, todo mundo gosta de descobrir sabor, todo mundo se vê, né, se sente feliz na cozinha. E o mais legal, essa pessoa fala, não gosto de cozinhar. Chega na menu, fala, não acredito. Me encontrei, né? Cada vez que a gente grava um sensorial, Soul Chef, eu né? saio com uma
uma lista. Nossa, olha, dá pra fazer tal coisa. É. O chefe é nóis, daí vem outro, já, com esse chefe também é legal. Eu tenho minha lista já lá de cursos. Então, a gente é muito aberto, a gente não é engessado, a gente não tem uma fórmula única. Então, a gente faz colônia de férias. Agora, esse sábado tem a oficina de Páscoa. A gente faz os corpos. Olha, imagina, você mexe com criança e a gente mexe com alto executivo de multinacional, desenvolvendo pessoas, trabalhando hard skills, soft skills. A gente se debruça na vida de empresa. A gente faz reuniões de alinhamentos com os diretores que estão nos outros lugares do mundo. Então, a gente entrega uma experiência para cada público, para aquilo que veio buscar. E eu vou aproveitar aqui, falar que também a Menu só existe porque a gente tem um time muito incrível. Com certeza. Então, o nosso time de professores hoje, que levam paixão, técnica, outras experiências para os nossos alunos. Somos mais de 15 professores diferentes. Nossa! Professores de ex-alunos que se formaram na Menu, professores que vieram de outras cidades, professores que têm restaurantes, professores que trabalharam em lugares diferentes. Então, soma muito. A nossa equipe do Flora ali, então, limpeza, marketing financeiro, atendimento, Umas queridas recepção, todas que a gente já conheceu. então, compras. Então, toda a nossa equipe que está lá faz diferença. É o bastidor que faz a coisa de fato acontecer, Acontecer, a né? engrenagem. Lista de compras, gente. Quem faz? Pois é, a gente depende, né? Mas a parte de criação, a gente tem os cursos que já estão formulados, né? Então, a nossa equipe já mais ou menos conhece Já sabe, ali. né? Mas esses eventos, como a gente faz muito personalizado, entende? Eu que cuido mais dessa parte de criação, que eu adoro, na verdade. Crio o cardápio, já gero a lista de compras, um detalhe ou outro aí, porque eu já invento minhas modas aí, né? Já Enfim, aproveita ali. E aí eu tenho uma pessoa que faz as compras. Mas aquela loucura da Menu que ainda continua. Se tiver que passar o paninho, se tiver que sair para compras, você vai para um lado, eu vou para o outro, fechamos o evento, aí daqui 2 dias, corre, bora. Faz a coisa acontecer. Sempre pondo a mão na massa. E é o que a Paula falou, desde o início, né? Eu brinco muito que a gastronomia é um espetáculo mesmo. A gente somos artistas, a gente transforma os ingredientes, cria, não se limita a isso. Então, a pensar no salão, no detalhe. Vocês muito disso. A beleza, o olhar, o detalhe, a decoração, aquela plantinha, aquela coisa. É a experiência, tem que acontecer da hora que entrou na Menu, mesmo antes, né? O primeiro contato da Menu até o final da experiência, que eu brinco que tem que rolar o uau, foi sensacional, maravilhoso. É isso que a gente espera. Então, a gente faz a coisa acontecer. De tudo que precisar fazer, enquanto a cortina está fechada, a gente trabalha, faz a coisa, cada um com a sua responsabilidade, mas se ajudando sempre. A hora que a cortina abre, o espetáculo acontece. Sorrisão na cara e vamos lá. Vamos lá. Acredita e vamos embora. E é muito legal, porque a gente às vezes se olha e aí a gente já sabe, né? Ontem a gente fez um evento para médicos que eles estavam fazendo massa artesanal. E aí chegou na hora de fazer a massa, eu olhei pro carro, ele olhou. Aí eu fui lá no som e coloquei uma tarantela bem alta. Taran, taran, taran. Aí a galera... Todo mundo começou a bater palma, foi muito engraçado. Assim. Então, assim, entra no clima. Então, eu falo que essa coisa, né, do que a gente quer trazer de experiência é o detalhe. E é uma experiência feliz, né, gente? As pessoas estão ali para se divertir, mas, gente, né? mexe com as histórias de vida, né? As pessoas relembram e depois levam para casa. Eu falo por mim, porque a Giovana já fez alguns cursos lá, minha filha, e ela leva para casa e a gente faz juntos. Até ontem eu tava vendo que eu tenho umas massas congeladas de pizza. A gente já fez 2 vezes já. Legal. Eu falei pro meu marido, a gente já tem que tirar o fim de semana, baixar aí pra geladeira, porque daí continua as experiências. A experiência da Menu, ela não se limita ali, ela se expande. Muito. E é muito legal, porque daí você vê todo mundo postando foto com o avental da Menu. Todo mundo, eu fui na casa de um amigo meu que fez um curso de churrasco com o Pablo e ele aprendeu tal coisa. Então, a coisa vai andando. É muito legal. Né? Então, você influencia, não é só o aluno, é ele, é a rede dele, as pessoas ao redor. Vocês abrangem muita gente. É muito legal isso. Sabe que o nosso melhor marketing é o boca a boca, né? Porque, assim, a emoção tá ali na palavra, no olhar, né? Quando o cara fala, eu fiz isso. A pessoa nunca entrou na cozinha, não gosta de cozinhar. Chegou lá, a gente faz um esquema que coloca avental, põe o chapéu do chefe. Já transforma a pessoa. A pessoa que nunca cozinhou. Esse dia a gente fez um evento, fizemos a sobremesa e a bolacha champanhe, aquela bolachinha, só que fizemos a bolacha champanhe.
Ela nunca tinha entrado na cozinha, não fazia nada, ela fez uma bolacha de champanhe. Ela Ela saiu falou, assim. meu, não acredito. Falou, meu, eu falei, pronto, Muito você fala, encantada, não né? sei cozinhar, mas eu posso fazer uma bolacha de Ai, champanhe. Você- Hã? gente, Pronto. quem sabe fazer uma bolacha de Então champanhe? é isso, né? A pessoa se A permite... gente trabalha com a autoestima das Isso, pessoas. e aí Sim, fala, eu com A consigo, gente certeza. trabalha eu com consigo. cura, a gente trabalha com, assim, as pessoas de fato são impactadas. E a cozinha é uma ferramenta. Uhum. Então a gente fala, a cozinha não é o fim, ela é a ferramenta que a gente usa para diferentes resultados. Então o nosso trabalho, ele é muito satisfatório nesse sentido. O resultado é imediato e ele não é único e específico. Não. Então eu tenho Todo mundo leva todo alguma mundo coisa leva boa. alguma coisa. Sim. Todo mundo sai de lá com alguma E coisa vocês também diferente. devem pegar muita coisa boa de Muito, todos que com vão lá, né? certeza. Imagina o Muita tanto gente de por lá. aluno que já passou A lá. gente ou tanta aprende gente. muito com as histórias, com os Aham. alunos. Eu brinco, falo, essa frase vai entrar no meu repertório. Já É. aprenderam algum truque com algum aluno? Vários. já. Olha que vários. legal. Já Conhecimento, aprendemos. inclusive, porque imagina, na Menu, no curso de chefe, tem advogado, tem agrônomo, tem professor, tem jovem, tem Arquiteto, senhores, tem juiz, dona arquiteto, de todo mundo. casa. tem Então, de assim, cada um vem com a sua sua profissão, a história. sua história, e a gente vai só absorvendo também. É muito E legal. é muito legal, Muito porque legal. eu falo que às vezes a gente também está numa loucura da responsabilidade da empresa, mas a hora que a gente vai dar aula, por isso que a gente é abduzido na cozinha e a gente esquece da vida e flui. E é muito alto astral, e é muito gostoso, e a gente ama muito esse momento. E aí chega no final e fala, mais Era um. isso. Então, tipo, a Ah, gente vibra delícia. sempre todos os Comemoram momentos, todas as todos os conquistas, eventos. né? E, a gente se olha ali no final e tal, os feedbacks, assim, às vezes algumas frases, às vezes uma semana louca, ou às vezes um tá mais quietão ou cansado e tal. E aí é isso, quando a gente entra, é como se a atmosfera muda, a gente... inclusive foi um comentário de um cliente nosso, que é impressionante, eles falaram, né? É impressionante porque, assim, vocês, mensalmente um evento que a gente faz, todo mês é sempre alegre, é sempre divertido. Falam, com certeza, a gente não pode deixar a peteca cair, porque cada vez é uma pessoa diferente. Exatamente. A gente tem que passar Claro. a alegria, passar para eles o que eles procuram na Menu, o que a gente quer de fato passar. Então, às vezes, a gente vai dar uma aula mais ou menos ou mais quietona e a outra não. Não pode, tem que manter o padrão. Não, Bora, vamos vamos sempre, fazer o negócio né? acontecer e tem que ser legal para todo Mas mundo. acho que isso é natural, a gente entra, E vai. os Não é feedbacks? forçado, né? Não. Porque vocês gostam tanto do que vocês fazem que E os flui. feedbacks, assim, às vezes é uma frase que você fala, meu Deus, cara, estamos no caminho certo. Puta, que legal. A gente fica feliz de uma mudança. Já teve frase assim que emociona mesmo, né? Do filho chegar numa formatura e falar assim, vocês não imaginam a transformação que vocês fizeram na vida da minha mãe. Era uma pessoa que tinha se aposentado, estava mais velha, os filhos já não estavam em casa, num momento ali de um início de depressão e tal. Ele falou de uma forma, assim, de uma transformação de vida. Uhum. Então, eu acho que não só a gente, né, que a gente passa essa alegria, a gente tenta passar, que isso é gastronomia. Então, acho que a comida reflete. É o cheiro, é o aroma, é lembrar da infância, é lembrar da avó, é lembrar... Então, isso também eu acho que é um aconchego, né? O espaço da Menu, a gente valorizou e quer muito, a gente fala isso, que é a casa, né? Casa dos avós, mas a casa da gastronomia, que as pessoas se sintam E de fato nunca a gente acolhidas. combinou nada que a gente ia falar. É. Sempre sai. Flui. Vai. Sempre sai. Então Sempre é isso. natural. assim. Vocês podem falar, É, mas a gente. resposta é sempre que eu estou super à vontade, de fato é muito gostoso, que E é ambiente verdade agradável, foi incrível. Então, pra gente é um prazer, assim, isso nos motiva a É caminhar o que falam, sempre. né? Trabalhe com o que você ama. É, Você nunca mais vai trabalhar na vida. É. Precisa trabalhar. Eu falo que a gente tem todos os desafios de uma empresa. claro. Claro. Né? Então, assim, Os não é fácil, perrengues, os Claro. Não são só perrengues, mas flores. o não que... são. Mas eu falo que a gente tem muita sorte de fazer uma coisa que a gente ama muito, porque isso também nos dá força e determinação para enfrentar os desafios que são inerentes de qualquer empresa, de qualquer gestão, de um momento mundial, local, de uma crise, de Uhum. momentos externos também que você está Não tem sujeito, o mas controle. principalmente do que você tem internamente também. E aí, uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre está em evolução. Então, a Menu de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, a Ana Paula de 10 anos e o Paulo não são os mesmos. Também não serão, E não serão amanhã, E né? a gente Futuro. sempre está muito aberto a crescer,
aprender, Porém, a sempre mudar. evoluindo, né? Sempre evoluindo. E a gente sabe que tem muita coisa ainda para realizar na vida das pessoas. Com na nossa. certeza. Que vem Então, um e na também, nossa muitos também, anos, né? por favor. queremos Vocês estar lá fazem em breve. parte. Vocês já são de casa, Ai, meninas. delícia, A tá gente se lá. sente em casa mesmo lá. É. E agora eu já nós- vou entrando, já vou pegando as vassouras, A gente vou já pegando sabe as guardar tudo. toalhas, Aham. eu sou de guardar não sei o quê. Boa, Ai, boa. E temos Vamos agora pras umas perguntinhas? perguntas curtinhas, rapidinhas. Cozinhar bem é talento ou é técnica? Para quem? Pode Para os responder? dois. Eu acho Os que dois. eu brinco que tem o talento, a pessoa nasce, né, com a estrela, tá dentro dela. E tem a técnica que é fundamental, porque você pode ser treinado, você pode aprender, treinar, praticar e você vai ser excelente, você é muito bom naquilo, né? Eu brinco, é isso, eu acho que tem o que nasce com a estrela, eu acho que em toda a profissão, mas na gastronomia, nasce com a estrela que está dentro dele, flui, e tem o que aprende, se dedica e vai ser um espetáculo. Concordo, é isso mesmo. Eu acho que tem as duas possibilidades, mas quando você soma os dois, aí não tem jeito, é sucesso. Já teve discussão séria por causa de alguma receita? Já. Uma vez eu vi 5 gramas de páprica. Não, 3 gramas de páprica. 5 gramas de páprica. Não, 2 gramas. Mas é legal essa Mas já discussão, teve. porque- De eu falar assim, faz isso. Não, faz aquele jeito. Não, faz isso. E às vezes até, sei, acontece até alguma coisa, eu vou fazer. Como o Pablo cuida muito dessa parte da produção, então às vezes quando eu entro na cozinha, eu também pergunto para ele. Por quê? Às vezes ele comprou o produto para fazer de um jeito, às vezes ele já planejou de um jeito. Então eu vou entrar na produção que ele planejou, eu falo, Pablo, isso aqui é para fazer como? Eu sei Né? fazer de uma forma. Mas eu- vai que não mas- foi o que ele pensou. Porque E tem né? N formas, né? Exato. Esse vamos usar para finalizar, faz assim e Isso, tal. eu sempre pergunto, vamos empratar, Pablo, como que você pensou esse empratamento? Então eu sempre pergunto, né? Tem coisa que eu vou, mas tem coisa que eu sou meio mitidona também, que eu quero fazer do meu jeito. Então. E ele falou, faz isso, eu vou fazer do meu jeito. Então também, mas já teve também fight. E já teve algum perrengue na cozinha que marcou muito, assim? Foi muito histórico? Perrengue de... Na cozinha mesmo ali. Ó, a gente nunca teve acidente grave em 10 anos, mexendo Ai, com graças a fogo, Deus. gás, óleo, né, fritura. Nunca tivemos acidentes. Mas já tivemos, assim, teve uma vez... muita história pra contar, É, gente. Bastidores, Teve uma vez numa aula show que a gente estava com uma plateia enorme num centro de convenções e aí o gás não funcionava, não era uma instalação Ai. nossa. E aí, 300 pessoas Te olhando. esperando, a gente cozinhou sem gás. E a gente, Gente, a gente Globo, sem gás Tarobá, e todo mundo ninguém estamos aqui. percebeu que a gente cozinhou sem gás. que o fogo tava... Gente. ó, Artista. ligado. Umas plantinhas assim, a gente cozinhava e o aroma, e tal, passando a receita inteira. E a gente tinha feito uma produção. E quem tá ouvindo aqui podia estar lá, que nem vai saber Não que é vai lá, saber. porque não vai Tanto é que a nossa família tava de plateia. E eles não Sério? perceberam. A gente terminou, gostaram, ai, que delícia, Gente, tal, não sei o quê. artistas, A gente falou, artistas. posso contar uma coisa pra vocês? A gente não tinha fogo, a gente não cozinhou. E a gente falando e tal. E o cheiro. Agora, ó, tá dourando. É, porque, na verdade, o palco E o era, outro atrás assim, né? Imaginação. o palco era alto e as pessoas estavam mais baixos. Então já não dava pra Ajudou. ver a panela, né? Mas e pra apresentar o prato? Não, final? daí a A sorte. gente tinha, a gente e era um trouxe prato tudo super pronto. aromático, super perfumado, tinha ervas e não sei o quê. A gente levou tudo pronto à degustação. A hora que a gente... Agora sintam o aroma. A gente pegou as GNs, né? As Os cadeiras. recipientes. A hora que a gente abriu, e era super aromático, todo mundo sentiu o cheiro. Ah, Mas não era da produção. Gente, da mas do que eles estavam foi. fazendo. Na hora. Era da E não coisa. tinha o que fazer, porque Não foi na tinha o que hora, fazer, o é. bombeiro não aprovou o gás, era É. num Um evento centro grande, de eventos é. grande. Gente, A como gente de assim? microfone, tudo pronto. E Fala, começou meu. todo mundo Que esperando. Acredita. Acredita! Foi muito Mas a engraçado. Dá pra coisa cozinhar sem acontecer. fogo. É. Não tem jeito. Mas, Ó, tem muitas histórias. Eu acho que eu já sei a resposta, mas um ingrediente que salva qualquer receita. Sal! Pelo amor de Deus, usem sal! Pois é, Gente, meu. Que incrível, Meu né? As Deus! pessoas não colocam sal. Eu falo assim, eu uso muito sal e pimenta do reino. Juntinho, Você sabe que eu aprendi isso com você, que pra mim Exato. qualquer coisa Só agora pra eu me uso sal e justificar pimenta o do meu reino. sal, aí a gente faz o Sou Chefe e
todas as Os avaliações. participantes. Está faltando sal, está gostoso, mas está faltando sal. Tinha que ter sal pra vir mais o sabor. Até eu já aprendi a temperar sal, gente. Ô, Mari, você sabe Sal que eu na acho que comida. quando você vai para uma competição assim, o sal é uma coisa que você põe, mas você não tira. Então as pessoas vão Tem muito medo. receosas de passar. É. Eu ficar acho que ela... salgado demais. Exato. Como arrumar depois, Mas tem que né? provar. Tem que Lógico, provar. né, gente? Como é que né? você vai Então, servir uma comida que Era você não provou? impressionante É muito, tudo cadê que o vinha. sal? e falava, Cadê o a gente sal? olhava, E é Boa. sempre, é sempre. E fora o sal, tem algum outro ingrediente? Olha, eu falaria, talvez, uma família, pode ser? Claro. Que para mim são as ervas, assim. Eu acho que tanto é que eu dei uma aula de apresentação hoje lá na Menu, e eu falei, analisando, a gente batendo um papo lá no final, eu falei, não falta um verdinho aqui, Não, sabe assim? eu adoro os verdinhos. Porque não também, só é o muito bom. visual do verde, que eu acho que tem um contraste e tal, tem o aroma, tem o sabor e tal. Então, eu acho que as ervas é uma família ali, um ingrediente coringuinha que dá para assim, Brincar dar um muito. up na sua receita, eu com gosto certeza. É azeite para mim. É um ingrediente que não Hum. falta na minha cozinha. Então, Que tem dá uma algumas diferença. coisas. Vamos lá. Qual pedido vocês já se olharam e pensaram, isso não vai dar certo? De pedirem pra gente? Isso, já Já pediram pra gente fazer produção, por exemplo, de conteúdo com ingredientes que a gente não acredita, não usa. A gente tem uma cozinha que Pra a gente mim, fala você já muito... falou isso uma vez. Já falei, não? Eu Ops. lembro. Na verdade, a gente acredita muito na construção do que é real, né? A gente não pode vender para o outro aquilo que você não pratica, aquilo que você não acredita. Então, por exemplo, a gente fala muito de uma cozinha sem industrializado, sem ultraprocessados, sem produtos, que a gente pode fazer o produto do que comprar ele industrializado. Afinal, né, essa vem a cozinha clássica, então criar a base de sabor, né? Esse é o nosso trabalho, é o que a gente vê de E aí já verdade. convidaram a gente para produzir conteúdo, para ser propaganda de marcas, e a gente falou, isso a gente não vai pôr a nossa marca, não associar Não é o que nosso você rosto. acredita, né? Isso, É, isso eu eu acho que acho não super faz importante sentido. hoje em dia, porque com esse negócio de influencer, tem gente que tá, falando da Vai pelo caneta dinheiro e nem mesmo. escreve a caneta, sabe? É. Vai só Então por... a gente recusa mesmo, tem coisa que a gente fala, E é isso que dá, não ajuda dá. na credibilidade de vocês, explica, né? Explica que não é o nosso conceito e tal. Muito legal. Acho que é isso. Comida requentada, perde a dignidade? Depende de como você vai requentar a Ah, sua comida. lá, técnica. Técnica. Depende de como você armazenou Isso. e vai requentar. Né? Eu vou confessar uma coisa de bastidor aqui. Na minha casa, se você abrir o meu freezer, você vai ver um monte de pacotinho de arroz pronto, feijão, salsão enroladinho em massinho que eu vou usando. Então, na correria da vida, e aí eu uso, preparo da forma correta, armazeno da forma correta e a comida parece novinha no dia. A minha mãe é muito assim, tudo ela congela, ela faz o congeladinho. Eu falo até que quando a gente abre o freezer da casa dela, parece... Lembra aquela geladeira da família dinossauros que os bichinhos ficam... Eu falo pra ela que lá na casa dela é desse jeito, que você abre a geladeira, explode de comida, assim, você encontra o que for lá dentro, mas tudo ela tem congeladinho, armazenadinho, e quando ela coloca na mesa, não parece que ela acabou de fazer. Tem Mas técnica. e tem assim, não necessariamente está congelado, mas assim, você consegue adaptar o frango grelhado de hoje, transforma em uma coisa Em outra completamente coisa, diferente de depois. amanhã. E assim a gente vai reciclando aí. Mesmo numa cozinha profissional, a gente consegue trabalhar, trazer novos sabores, né? Então, assim, às vezes um arroz que, sei lá, vou dar um exemplo simples, mas o arroz branco de ontem, né? Que você não foi para o buffet, não teve contato, foi bem armazenado, isso é a coisa mais importante, né? Você está trabalhando com alimentos. Eu posso transformar depois num arroz birubiru, Um bolinho. num bolinho, enfim, dá para brincar e trazer outras formas com aquele ingrediente. Mas a gente tem muito olhar da sustentabilidade. Eu brinco que como cozinheiros, brinco não, falo sério, que como cozinheiros temos a obrigação de olhar para o mundo Sem de desperdício. forma de combater o desperdício de alimento, qualquer um. Né? Não dá, no mundo que a gente vive hoje, você se permite a jogar comida fora. Então, a gente fala muito para os alunos, né? Então, como usar do ingrediente todas as partes As possíveis. cascas, As as cascas, as sementes. sementes, os talos, as folhas que a gente Chef usa. Elaine fala muito Isso, isso também. muito, Como ela não lembrar adora. dela. Então, assim, a gente tem essa linha dentro da Menu, dentro da nossa vida, dos professores. Então, é muito legal quando a gente olha, assim, tudo que eu posso usar para aproveitar, né? E não desperdiçar alimentos. E o que mais tira a paciência dentro da cozinha?
Mas a Nana é muito boa. O que mais tira a paciência, eu acho que é gente que não é aberto a conhecer outras formas de se fazer. Porque eu falo que não existe uma verdade absoluta. Não existe só um caminho, né? Então, às vezes, por exemplo, a sua avó te ensinou de uma forma e a minha de outra, a nossa cultura é diferente, não é diferente. E fica Mas que as duas legal, ficam gostoso, né? isso é A comida rico. fica- Às vezes chega um aluno que a gente vai ensinar, não, porque eu vi assim, que é não sei o quê. Eu me irrito um pouco, mas eu sou super gentil. E aí eu falo, olha, a cozinha é bonita por isso, por essa pluralidade, pelas várias formas de se chegar num resultado. E às vezes junto da né? minha avó com Eu da sua concordo. avó faz uma outra técnica que vai ficando tão Eu acho boa. que, assim, ter humildade, escutar, ver que existem outras formas. Eu acho que é importante vir com a soberba de que é o melhor, Eu sei tudo, o que eu faço é o sou único bom. que é bom, é isso também. Mas eu adoro, sabe? Falando de alunos, na verdade, eu adoro aluno assim. Sabe por Que te quê? enfrenta. Sim, eu amo. Eu adoro que perguntem, eu adoro que falem, porque é esse que eu vou mais surpreender no final. No final. Porque, assim, eu como profissional e falando da escola, a gente tem conteúdo, a gente viveu muita coisa. Então, assim, o curso da Menu é todo prático. Então, ele vai viver na prática e ele vai ver que, de fato, aquilo não funciona. Ou dessa forma é melhor. Então, eu adoro, porque aí, no final, ele tá assim, tipo... Deslumbrado. Deslumbrado, né? sabe? Então, Tipo, poxa, dá certo de outra maneira, isso. né? Então, eu acho que esse é mais fácil de você sair deslumbrado. Essa é a coisa. Encantar a Então, pessoa. eu curto gente assim, é aí que eu pego mesmo. Vai. Deixa comigo, que esse aí eu vou trabalhar. Eu gosto. Eu tenho a minha última. Vai, que só mais uma. Comer ou cozinhar? Os dois, dá. Comer, cozinhar, tudo. Cozinhar pra amar, comer. rezar. Quando vocês estão comendo o prato de outros, vocês julgam? Ó, vou contar uma coisa. Vou contar uma coisa aqui muito engraçada dessa dupla. Pablo cozinha na Menu, não come. Eu cozinho e como. Dá pra ver, né, gente? Aqui, ó. É nada, Mas você tá assim, firme na... Ó, tem uma coisa muito engraçada. Quando o Pablo trabalhando, ele não come. E eu, quando trabalhando, por exemplo, a gente terminou o evento ontem, todo mundo se serviu, eu já me servi, eu já saio comendo, vocês vão ver. Lá no Sou Chefe, eu sou gulosona, eu como, eu adoro. Mas isso é uma coisa até que eu preciso ir me, policiando. Mas tem uma coisa muito engraçada. O Pablo, para ele comer, o momento é sentado, com calma, aí ele come. Degustar. Eu não, eu cozinho e como ao mesmo tempo. Eu adoro cozinhar, eu adoro comer, né? Mas é isso. Trabalhando, eu vou provando assim, mas não como. Não sento e como, nem nada. Não, nem prova quase. Mas quando... Vai. É bom, mas tá bom. Prova para Mas quando eu sento para comer, eu falo que eu como devagar, eu mastigo bastante, eu degusto mesmo. E eu Irritantemente. como pra sempre. Eu brinco, que eu como muito. Todo mundo já terminou, já tá na sobremesa e eu tô lá. comendo, O Pablo é aquele que deixa o como de chocolate novo. derreter na língua, né? Ao invés de legal. mastigar o chocolate. É, Mas mais ou eles menos ainda isso. não me responderam Qual se que é a eles pergunta? julgam o prato do outro quando vai comer. Ai, faltou um sal, essa carne não tá tão no ponto. Olha, Aí eu sou o seguinte, da opinião. Eu faço as minhas análises, eu não falo, né? É claro, uma coisa ou outra, se me perguntarem, eu falo e tal. Mas eu sou o seguinte, eu não cozinhei. A pessoa se propôs a cozinhar. Tá tudo certo. Eu vou comer o que ela vai me oferecer. E lá dentro eu falo, puta, faltou um salzinho, talvez faltou isso e tal. Então Ou você julga ficou internamente, vai. Ficou tem muito um- forte, muito ácido, mas, gente, eu eu trabalho faria assim, de repente. 26 tirar- anos com isso. Só que eu sou o cara que eu sou super simples. Às vezes, quando mais jovem, assim, a gente reunia os amigos e tal, o pessoal do trabalho da minha esposa fazia jantar com menu degustação, 4, 5 tempos, empratado, num apartamento e tal. Ele falava, nunca vou te convidar pra ir na minha casa. Falou, pelo amor de Deus, Me faz um convida misto sim, eu quente, quero. pede uma pizza, mas me convida. Porque como que a gente vai convidar eles, né? Pode Não, convidar, a gente, gente eu adora. Não sei. Eu não julgo, eu sou muito também generosa nesse sentido de entender como qualquer que quando coisa, a pessoa tá tudo certo. cozinha, ela põe o melhor dela. Isso. E as pessoas são diferentes, né? E aí eu já fico feliz da pessoa ter
disposto a cozinhar. Uhum. Então, eu não tenho essa coisa do apontar o dedo, ou aquela coisa, eu faria diferente e tal. É natural, porque você talvez tem outro conhecimento, tem outra Sim. experiência. Outro repertório. Uma coisa que eu talvez reparo mais, não é nem a comida em si, mas é assim, o ingrediente ou alguma coisa, nossa, usou isso aqui, podia ter usado isso que ia dar outro resultado. Mas sempre é uma coisa, a gente é muito discreto. Eu acho que a gente tem essa coisa dentro do nosso trabalho, é inspirar as pessoas a irem para a cozinha e não inibir ou julgar ou Tipo, falar apontar alguma o coisa e dedo você para a falar, pessoa nunca falar, mais vou não. fazer, né? Então, ao contrário, é sempre no sentido de pôr para cima, falar, meu, que legal, trazer o que a pessoa tem de melhor, porque é isso. E até porque daí vocês descansam um pouco da cozinha também, né? Senão só É vão uma chamar pra delícia comer o cozinha. temperinho dos outros também. É. Eu adoro. E a gente pede também, viu? A gente prestigia os restaurantes, nem sempre a gente quer cozinhar o tempo todo. Uhum. Então, às vezes, né, vamos fazer alguma coisa, vamos pedir. Então, outro dia que foi dia agora, foi teu aniversário, que a gente foi comer fora, e a gente assim, vamos cozinhar. Não, a gente quer ir num restaurante também, a gente tem muitos alunos da Menu que são donos de restaurantes, então pra gente é um orgulho danado. Prestigiamos menos do que gostaríamos, viu? por tempo. Mas, porque a gente dá muita aula à noite. Mas, assim, a gente adora comer uma comidinha de restaurante, a gente adora viajar para comer, a gente adora... Então, o sair da cozinha pra gente também é muito gostoso. Tem esse, né? Então, cozinhar e comer. Adorei. Ai, que delícia de Gente, bate-papo. obrigada por vocês terem vindo. Vixe, Passamos! O maior da podcast temporada. temporada. Gente, foi um ó, eu prazer. queria agradecer demais, sucesso para vocês, foi muito legal, né? É um filho também que está nascendo, que eu acho que, então acredite, boas energias, tá? Que seja Obrigada, próspero, e isso aí, foi ótimo, adorei, e tamo junto nessa aí. Eu acho, a gente teria papo aqui para muito Nossa, mais. a gente vai ter que marcar um próximo, né? E a gente adora, assim, contar um pouquinho também, porque é isso, né? Se a gente puder inspirar outras pessoas, se a gente puder dizer que o caminho não é fácil, mas existe um caminho que também te faz crescer, né? Te faz evoluir e fazer aquilo que a gente gosta. Então, para a gente é sempre um prazer falar da Menu, celebrar esses 10 anos, agradecer as pessoas que caminharam com a gente, porque a gente não fez nada sozinho. Então, foi um caminho que muita gente somou, muita gente contribuiu, muita gente acreditou na gente também e confiou nesse sonho que a gente plantou lá atrás e estamos agora fazendo acontecer. Então, eu falo, é um sonho de muita gente. Então, a gente está super feliz de também ter trazido isso um pouquinho para essa mesa gostosa, né, divertida e alto astral com vocês duas. Faltou só uma comida aqui hoje, né? Faltou. Pois é, a Nossa. gente esqueceu um petisquinho, um Tá bananazinho. ótimo. Vamos Gente, ter que marcar outro. obrigada. Vamos. Parabéns pelos 10 anos da Menu. Se ela chegou nos 10 anos, ela vai chegar nos 20, Fácil. 30, porque assim, vocês são incríveis. Obrigado De verdade, mesmo. assim, pelo tempo que a gente convive com vocês. A gente é meio bravo às vezes, pode falar. pouquinho. Mas também faz Nada. parte. Faz. Às vezes a gente parte. até quer que vocês sejam mais bravos, não, E e essa não também. vai, né? Mas parabéns mesmo e muito sucesso, muito mais sucesso para vocês. E tenho certeza que Obrigado. vocês atingem o propósito de vocês, de levar alegria, de inspirar as pessoas. Isso com certeza vocês já fazem. Então vocês podem ficar bem tranquilos quanto Eba, isso, viu? Obrigada, Mari. Obrigadão, gente. Su. Valeu. Um prazer. E Até a obrigada a próxima. todo mundo que ficou aí acompanhando até agora. Acompanhou Esse com a bate-papo foi uma gente. delícia. Acompanha a gente aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelas nossas redes sociais. Instagram, segue lá Menu também. E até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.